Graças e paz, irmãos. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Que o Senhor venha falar ao coração dos irmãos em nome de Jesus. Que a palavra dele venha nos transformar, amém? Queria ler em Salmo 100. Salmos de número 100. Ele é bem curtinho. Mas fala muito sobre o nosso Deus, né? Amém? Diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ação de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Esse é o nosso Deus, né? Deus é fiel em todo o tempo. O seu amor, a sua fidelidade por nós não tem fim, né? É o que diz o final do Salmo. O seu amor e a sua fidelidade por nós nunca acabará. Salmo 119, 90. O salmista diz que a fidelidade de Deus passa de geração para outra geração, né? E eternamente. Então, esteve com os nossos antepassados, né? A fidelidade de Deus foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com os nossos antepassados, é conosco, será com os nossos filhos, e assim sucessivamente, né? Eternamente. A partir do momento que a gente de fato acredita nessa palavra, acredita nessa verdade, a gente escolhe viver da dependência da fidelidade do Senhor, né? Porque a gente sabe que essa vai ser a melhor escolha para nós, né? O versículo 5 daqui do Salmo 100 diz que Deus é bom. E por que a gente, né, não escolhe depender dessa fidelidade do Senhor? Né? Por que não depender da fidelidade dele? Por que não obedecer ao Senhor? Por que não esperar, né? Se a gente agir desse jeito, nós mesmos vamos estar nos salvando, nos protegendo de sofrimentos futuros. Às vezes a gente tem pressa de resolver alguma coisa, né? Ou desconfia que Deus não vai fazer, ou que a gente quer, então nós vamos lá e fazemos do nosso jeito. Colocamos a nossa mão, não esperamos, desobedecemos. E quando, né, a conta dessa atitude chega, a gente sofre, a gente se arrepende por ter sido precipitado. Nós poderíamos ter evitado isso, né, se nós tivéssemos ficado ali na dependência da fidelidade do Senhor. Se tivéssemos escolhido confiar no nosso Deus, né? E ser fiel a Ele. Em Gênesis 16, né, conta a história de Sara e de Abraão. E Sara, um dia, ela desconfiou da fidelidade de Deus, né? Deus prometeu que daria um filho para eles e ela achou que Deus não ia cumprir, não ia fazer, né? Não ia cumprir a sua promessa, que ela não ia poder gerar um filho para Abraão. E por achar que Deus não seria fiel na vida deles, né, ela foi e resolveu do jeito dela. Não quis esperar, não quis obedecer, né? Teve uma ideia brilhante, pediu para Abraão ficar ali com a serva dela. E isso aconteceu. E assim a serva gerou um filho, né? E ficou como se fosse o filho de Abraão, que é Isaac, que é Ismael. E a gente sabe o fim da história, né? Deu, né, no que deu. Sara, depois do que ela passou ali, do sofrimento com a serva, do sofrimento com Ismael, ela se arrependeu do que ela fez, né? Mas ela não precisava passar por aquilo se ela tivesse esperado, se ela não tivesse desconfiado de Deus, né? Se ela tivesse ali ficado firme, ela não ia passar por essas dificuldades. Abraão não ia passar pelo processo de ter que mandar o filho dele embora do acampamento. Mas eles viveram tudo isso porque eles decidiram não esperar no Senhor, né? Não confiar em Deus, no Deus que tudo pode fazer, no Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele diz, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, né? A gente tem que esperar, a gente tem que ser fiel.
Satanás, sim, ele é um mentiroso, né? Ele é um perdedor, ele é um derrotado, né? E ele não desiste tantas quantas vezes for necessário ele trabalhar para que nós sejamos infiéis ao Senhor, né? Ele vai trabalhar, mas nós temos que nos permanecer fiel a Deus, né? Satanás vem lançando às vezes incertezas, né? Isso aí Deus não vai fazer não, né? Dessa forma, isso é coisa sobrenatural, Deus não vai agir na minha situação, né? Ele põe dúvida, põe medo da gente não, de Deus não nos proteger, de Deus não nos livrar, põe medo no nosso coração da gente perder alguma coisa, né? Mas isso são os enganos de Satanás para nos tirar da posição, nos tirar da presença. Os problemas às vezes eles são grandes mesmo, né? É uma dificuldade que você está passando, uma doença grave mesmo que você está enfrentando, né? Às vezes você está mesmo com uma dívida impagável, né? Você está com um problema, uma pessoa para quem você está orando, pedindo para o Senhor entrar com a salvação, e você vê cada vez mais o coração daquela pessoa endurecendo. Às vezes são problemas reais, né? Não é brincadeira, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Nosso Deus, ele tudo pode fazer, né? A gente não precisa desconfiar do Senhor, não precisa querer interferir nos planos dele, né? A gente tem que confiar, porque ele é capaz de realizar todas as coisas, né? Nada para ele é impossível. Sara foi lá e se apressou, né? Não confiou em Deus, mas mesmo assim Deus permaneceu fiel a ela. Ele prometeu que daria e ele cumpriu, né? Mesmo ela achando que o corpo dela não podia mais gerar, que Abraão também já não tinha mais condições, ela engravidou, né? Isaac nasceu, e ele era o filho que Deus tinha prometido, ele era o filho da promessa, né? E Abraão foi considerado assim o pai de grandes nações, mas por conta de Isaac, né? Deus prometeu e cumpriu. Em Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E Deuteronômio 32:4 fala: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justos e reto ele é. O nosso Deus não comete erros, né? Ele é fiel. E que o nosso temor ao Senhor nos leve a escolher sempre viver dessa fidelidade, sabendo que ele é justo, que ele é fiel, que ele é reto, que ele não erra. Assim nós não vamos sofrer com os frutos da nossa desobediência, né? A palavra diz que Deus não comete erros, ele é justo, ele é reto, sempre fiel para nos livrar dos problemas diários, dos problemas cotidianos, né? Para nos consolar, nos fazer ir além, né? A gente tem o objetivo de fazer algo, o Senhor nos leva além, né? Ele nos amou e nos ama desde o princípio. E Deus, quando nos fez, ele nos fez semelhante a ele, né? Ele nos criou e nos deu o seu Espírito Santo. E porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos condições de praticar todo o fruto do Espírito de Deus, né? Do Espírito Santo, inclusive a fidelidade. Faz parte do Senhor. E eu tenho condições de ser verdadeiramente fiel a Deus e fiel às pessoas, né? José do Egito foi um exemplo de fidelidade a Deus e às pessoas com quem ele se relacionou. Por onde ele passou, ele foi fiel às promessas, né? Foi fiel às pessoas que confiaram algo na mão dele. E ele escolheu ser fiel mesmo sabendo que ele estava colocando a vida dele em risco, quando em Gênesis 39 conta que ele não cedeu aos encantos da mulher de Potifar, né? Mostrando assim a sua fidelidade a Deus e a confiança que Potifar tinha dado para ele, né? Disse que ele poderia cuidar de tudo, né? Menos tocar na mulher dele. E eu acredito que mesmo que Potifar, sei lá, de repente, né, aceitasse aquela relação de José com a esposa dele, mesmo Potifar aceitando, eu acredito que José não faria, porque ele sabia, né? Ele sabia o que era certo para o Senhor, e aquilo ali não era certo, né? Então ele sabia o que era correto aos olhos de Deus e o que era errado, mesmo que o patrão dele consentisse, né? Pela história de José,
dá para a gente entender que ele não faria isso por fidelidade ao Senhor, né? E a gente também sabe o que é certo e o que é errado, né? Nós sabemos aquilo que o nosso Deus aprova, aquilo que o nosso Deus desaprova. Mas às vezes, dependendo da situação que você se coloca, dependendo do nível de exposição ou das consequências que aquilo vai gerar, a gente não confia 100% que Deus vai prover. A gente não confia 100% que Deus vai nos proteger, né? E a gente às vezes acha arriscado obedecer ao Senhor para não se comprometer, né? A gente acha arriscado se posicionar contra algo, contra alguém, né? E somos infiéis aos ensinamentos que Deus tem nos dado, né? E acabamos cedendo, né? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, né? Um consentimento de algo que a palavra diz que não é, para a gente concordar. Mas a gente fica pensando às vezes, né? Num trabalho, mas eu vou desobedecer o meu superior. Ele pediu para mentir, né? Quantas vezes fala que eu não estou, inventa alguma coisa. Isso é contrário à palavra do Senhor, né? Mas aí você pensa, eu vou correr o risco de perder o meu emprego, eu vou correr o risco de arrumar um desconforto aqui, né? Vou ir contra a maioria, todo mundo está fazendo. Mas em Salmos 18, do 25 ao 26, diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura, né? Se nós formos fiéis, Deus vai se mostrar fiéis a nós, né? E aquele negócio, mas e depois, né? E o que vai acontecer? E o desconforto que eu vou criar? Isso é com o Senhor, né? Vale a pena nós sermos fiéis e entregar ao Senhor o resultado dessa fidelidade, né? O que a gente tiver que passar, Deus estará conosco, Ele não vai nos deixar, né? E nós vamos vencer no final, porque se nós estamos em obediência, nós não temos o que temer. Basta nós fazermos aquilo que está na palavra e o Senhor vai providenciar todas as coisas na nossa vida. Muitas vezes, né, a gente não é dizimista porque a gente acredita que Deus não vai suprir no meu orçamento aquele valor que eu vou entregar na igreja. Eu desconfio que o Senhor não vai, né, suprir. Aquilo vai me faltar. Então, eu não obedeço. Eu não sou fiel nos meus dízimos. Às vezes eu escolho mentir, né? Porque se eu falar a verdade, aquelas consequências vão ser muito piores para a minha vida. Deus não vai me socorrer, Deus não vai me livrar. Mas isso é engano do maligno, né? Nós temos que ser fiel em todo o tempo e acreditar que o Senhor também vai ser fiel a nós, né? Seja lá qual for a minha fraqueza, né? O motivo da minha infidelidade, Deus sempre está pronto para me perdoar quando eu percebo que eu estou sendo infiel nele naquele ou naquela situação. Deus está pronto para nos perdoar, né? Basta a gente reconhecer o nosso erro, ir até Ele, nos arrepender por não ter confiado que Ele supriria, que Ele daria condições da gente continuar em pé, né? Pedir a graça dEle e nos consertar, porque Ele vai nos fortalecer, nós vamos conseguir ser fiel em todas as coisas, né? Vamos conseguir vencer essa desconfiança, né, no poder e na fidelidade do nosso Deus. E vamos ser fiéis em tudo. E veremos sim que Deus dá conta de nos abastecer, Deus dá conta de nos suportar, né? Deus dá conta de resolver os nossos problemas quando nós decidimos confiar nele, né? Ele não vai nos humilhar, Ele não vai nos deixar envergonhado, Ele não vai nos deixar perder nada, mas pelo contrário, Ele vai nos abençoar por conta da nossa fidelidade e nos abençoar muito, né? Eu trabalhei uns bons anos, né, numa empresa, em algumas situações que aconteciam ali, eram motivos de mover um processo trabalhista, né? E eu sempre falava, até com os mais próximos, né, brincando, eu falava, olha, quando eu sair daqui, eu vou conversar com o seu juiz, viu? Vou contar tudo para ele, né? E o que está acontecendo aqui, depois eu vou ser ressarcida. Não tem problema, quando eu sair daqui, o seu juiz vai ser meu amigo e vai dar tudo que eu tenho direito, né? Mas quando realmente chegou o tempo que eu fui mandada embora, através das ministrações até mesmo, na casa de bênção, eu entendi do Senhor que não era para eu
ou ver nada, né? Para eu não mexer com isso. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, é meu, né? É de direito, não era nada ilegal, né? Tanto que era certeza que se eu movesse um processo eu ganharia. Mas eu decidi, né, obedecer o Senhor e falei, tá bom, Pai, mas quanta coisa eu poderia fazer, né, com esse valor, comprar, pagar. Mas eu decidi obedecer à vontade do Senhor, né, ficar quietinha lá. E eu percebo, né, já fazem alguns anos, a fidelidade do Senhor por conta da minha obediência, né, em diversas áreas. E maior do que a satisfação de me sentir talvez vingada, de me sentir, né, foi feita justiça por algo que me lesaram. Maior do que essa satisfação é saber que Deus tem cuidado de mim, né, de mim, da minha casa, tem feito por nós, né, coisas que a gente não consegue explicar. Talvez não, com certeza, muito mais do que aquele valor fechado daquela ação faria. Né? A bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor tem estado sobre nós, e isso é uma coisa que não tem fim. Eu não sei até onde, né, eu vou viver por conta dessa obediência, né? Então, às vezes, o Senhor nos pede para fazer algumas coisas, que são até para não fazer algumas coisas, que não são ilegais, né? Que não são, se você fizer, você não vai estar lesando ninguém. Mas Ele está testando a sua fidelidade a Ele, a vontade dele para você naquela situação, né? Se você realmente é fiel, se você realmente vai confiar, se você realmente vai acreditar que Ele vai suprir as suas necessidades, né? Deus, Ele não é um Deus que usa do seu poder para nos obrigar a fazer as coisas. Ele nos mostra o caminho certo para nós, né? O que Ele quer que a gente faça. Mas Ele nos dá o direito de escolher, seguir, fazer o que Ele quer ou não. Mas o caminho da obediência, a princípio, ele é um pouco mais difícil, né? Ele é mais custoso, mais doído, né? Nesse caso que eu contei, mais injusto, que eu falo, Senhor, mas é tão injusto, né? Mas é a melhor escolha. É onde a gente experimenta viver o sobrenatural de Deus, né? Viver as coisas que muitas vezes não tem explicação. Porque, como eu falei de José, que foi fiel, né? Você explicar que um estrangeiro, que no Egito ele era estrangeiro, ele era escravo, né? Estava preso, era um prisioneiro, e você dizer que ele passou a ser governador de uma nação só porque ele interpretou um sonho, é muito pouco, né? Faraó poderia ter recompensado ele de outras formas, né? Poderia ter livrado ele da prisão apenas, poderia ter mandado ele de volta para a casa dele, não precisava colocar ele como governador da nação, né? Mas o sonho foi só o motivo que o Senhor usou para mostrar a fidelidade a fidelidade de Deus na vida de José, né? José se tornou conhecido por conta de tudo que aconteceu, né? E ele tinha sonhado há um tempo atrás que o Senhor colocava ele num lugar de destaque, né? E aqui chegou o momento do Senhor cumprir com aquele sonho que Deus mesmo tinha dado para José, né? Só que muitas coisas ruins aconteceram no caminho, a gente sabe a história, mas Deus foi fiel, e José foi fiel, e Deus também foi fiel com José, né? Deus cumpriu, Deus falou e cumpriu. Josué 21:45 diz que de todas as boas promessas do Senhor para a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas o Senhor cumpriu. Então tudo que o nosso Deus diz, a gente não precisa desconfiar, achar que Ele não vai cumprir, porque Ele vai cumprir, né? Se temos promessa para as nossas vidas, e nós temos várias, né? A Bíblia tem muitas promessas para nós, nossa casa, nossa família, nossa nação, né? E todas elas vão se cumprir. As promessas são para aqueles que amam a Deus, e se nós amamos a Deus, então todas elas vão se cumprir, né? A gente não precisa ficar desconfiando da fidelidade do nosso Deus. Recentemente, um irmão Cláudio, se eu não me engano, né, se eu não errar o nome, ele ministrou aqui num culto de terça-feira, não sei se os irmãos lembram, e ele testificou aqui que a mãe dele sempre clamou pela conversão dele, né? E que ela chegou a partir para o Senhor sem ver ele convertido, né? Mas um dia a resposta da oração chegou, né? Ela não viu, mas um dia o Senhor resgatou ele, trouxe ele novamente para os caminhos
E Deus cumpriu aquilo que com certeza, né, estava no coração dela que Deus iria fazer. Deus o resgatou do mundo, e aqui na terra ela não viu, mas na eternidade eles vão estar juntos, né? E ela vai saber que o Senhor é fiel. Deus se agrada da nossa fidelidade, né? Tanto a Ele como às pessoas. Em Mateus 5,37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Devemos ser amigos fiéis, né, com o nosso próximo em todo o tempo, né, dizer sim para as coisas boas, mas dizer sim também nos momentos difíceis, né, nos momentos ruins das pessoas. Sermos verdadeiros irmãos em Cristo, que lutam todos pelo mesmo objetivo. Efésios 1:23 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então todos nós juntos formamos um corpo só, que é o corpo de Cristo, né? Cada um com a sua função, mas todos andando junto para atingir o mesmo objetivo. No nosso corpo, né, nosso corpo físico, né, os nossos membros, os nossos órgãos, eles não competem entre si, né? Uma perna não passa rasteira na outra perna, né? Tipo, a mão não se importa com a dor na barriga, muito pelo contrário, onde está doendo a mão já vai lá, né? Ajudar, acariciar, esfregar para ver se passa a dor. Nosso organismo todo trabalha em conjunto para que tudo dê certo, para que tudo fique bem, né? E assim nós temos que ser também com o corpo do Senhor, né? Temos que ser fiéis uns aos outros, ver a necessidade do outro e realmente ir lá socorrer, ir lá ajudar. Essa semana eu fui descer da cama e bati o joelho com tudo na quina do armário. Mas foi uma dor tão forte que eu tive que sentar no chão, né? E as duas mãos já foi na hora lá. Esfregar o joelho para ver se aquela dor passava. Parece que o corpo inteiro fica, né? Tá sentindo a dor de um lugar só, né? E assim nós temos que ser na igreja, né? O corpo todo tem que sentir a dor de um quando está passando necessidade, né? E se achegar ali, socorrer, né? Porque é assim que o Senhor nos quer, fiel a Ele, mas fiel ao próximo também. E desse jeito nós não vamos perecer, né? Se um se machucou, todo mundo se machucou, a gente vai se ajudar e ninguém vai ficar para trás, né? A gente pode socorrer os nossos irmãos. Se você não pode ir lá fisicamente, mas você pode orar, você pode interceder. De alguma forma, o Espírito Santo vai te orientar naquilo que você pode fazer, né? E nós vamos assim nos comprometer e vamos todos vencer juntos, né? O nosso maior exemplo de fidelidade é Jesus. Ele foi fiel na sua missão até a morte. E nós também podemos e devemos ser, porque nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Pai. Amém? Que a gente sempre escolha confiar, irmãos, em Deus, né? E sermos servos bons e fiéis a tudo quanto Ele nos pedir para fazer, né? Que a gente possa apresentar a Ele um trabalho feito com fidelidade no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra, Senhor amado.